abra o seu coração, escancare ele. Não deixa que nada venha roubar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que essa igreja linda, maravilhosa, né, tem servido ao Senhor com zelo, com excelência. Essa igreja tem se derramado ao Senhor, tem se disposto a sua vida a servir ao Senhor. Na quinta-feira, na quarta-feira, terça para quarta-feira à noite, né, na quarta-feira era feriado, podíamos todo mundo estar de boa, né? Eu estava, porque o meu marido fez uma pequena cirurgia ali, então nós ficamos de repouso, eu fiquei junto com ele, né? Aproveitei o embalo. Mas a igreja, a obra do Senhor, ela não para. Isso é lindo demais, né? Tivemos aqui os juniores e adolescentes no Acampa Dentro, né? Líderes, né? Jovens, estando aqui servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor como? Como que nós podemos servir ao Senhor? Servindo pessoas. Essa é a verdadeira obra. Servir ao Senhor é servir pessoas. Então, os líderes dos juniores e adolescentes estavam aqui, os juniores, servindo a igreja com a Acampa Dentro dos juniores. Eu confesso para vocês que, recebendo videozinho 2:pouca da madrugada, eu pensei, Jesus amado, guarde aquele lugar, né, que os vizinhos não venham reclamar. Mas pelo menos até agora não ouvimos nada, né? Espero em nome de Cristo Jesus. Mas essa é a obra maravilhosa de Jesus, amém? Em vez de ficar em casa descansando, vieram aqui fazer uma Acampa Dentro com juniores e adolescentes. Na sexta-feira à noite não bastasse, né? Na sexta-feira à noite, essa gente aqui é incrível. Sexta-feira, vamos fazer uma vigília lá em Camboriú, lá no interior de Camboriú, né? E as pessoas foram lá na vigília. Sexta-feira à noite, né, um número, né, bênção de pessoas naquele lugar lá. Quem foi na vigília aí? Levanta a mão. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Sexta-feira à noite, vigília até de madrugada, e glória a Deus por isso. Ontem, juniores, adolescentes, jovens, à noite foram lá em Barra Velha, servir ao Senhor em Barra Velha, né, tivemos lá um culto de curas e milagres. Os irmãos servindo a igreja em Barra Velha. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui novamente para adorar o Senhor. Amém? Nós somos imparáveis. Quando nós reconhecemos essa obra perfeita, maravilhosa de Cristo Jesus, né, o nosso desejo é cada vez mais servir ao Senhor. Amém? E glória a Deus que essa igreja é uma igreja jovem, né? Eu e o meu marido, a gente vai ficando um pouquinho de lado, né? E os jovens vão se levantando e vão continuando a obra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. E hoje, né, nós temos aqui a ceia em memorial à obra de Cristo Jesus. Esse não é um momento de tristeza, não é um momento de, será? Não, esse momento é um momento de alegria. Esse momento onde nós celebramos. Irmãos, se não fosse essa obra de Jesus, nós estávamos condenados. Nós tínhamos uma dívida a ser paga impagável. Não tínhamos como nós pagarmos essa dívida. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E essa era a dívida de condenação que estava sobre as nossas vidas. Mas o justo se entregou. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por amor a nós. E só ele podia pagar esse preço. E ele pagou esse preço. Irmãos, hoje nós temos livre acesso à presença de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Hoje nós podemos entrar na presença dEle, sem culpa, sem condenação. Nós podemos entrar na presença dEle e adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então abra o seu coração, deixe o Senhor ministrar na sua vida nessa noite. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus 11, no 28 a 30. Mateus 28. O Espírito Santo está em você?
perguntar de novo, o Espírito Santo está em você? Amém, glória a Deus. É uma certeza que nós temos. Não é porque nós é o que nós somos, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. E Ele nos enviou o Espírito Santo. Então assim, deixa o Espírito Santo te usar, amém? Se Ele provocar você e dizer, dá um glória a Deus aí, é você dar um glória a Deus, amém? Glória a Deus. Mateus 11, 28. A gente deixa tudo marcadinho, mas chega na hora, tudo se perde aqui, tudo. Mas enfim, tá tudo certo. Mateus 11, 28 diz assim. Mateus 11, 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga assim comigo. Não, peraí, deixa eu me achar aqui. Não digo nada, pode ficar quieto. O Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, essa palavra nós trazemos muitas vezes para as pessoas do mundo, para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que ainda estão com peso da condenação, que estão com peso da dívida, do pecado que está sobre a vida delas. E a palavra de Deus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas essa palavra também diz a mim e a você. Amém? Nós estamos lendo essa palavra. E quem não está lendo, não vai receber essa palavra. Mas nós estamos com essa palavra. E Jesus diz, ei, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso à vossa alma. Amém? Irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso descanso está nele. Muitas vezes nós, como seres humanos, podemos nos sentir cansados e sobrecarregados. Amém? Ou alguém aqui nunca esteve cansado, nunca se sentiu sobrecarregado. Eu acho que alguns sim, porque nem vieram hoje, mas enfim, né, nós estamos aqui. Mas você entende que essa palavra é para mim e para você também? Jesus, Ele nos diz, ei, você está cansado? Você se sente sobrecarregado? Vem a mim, eu darei descanso para vocês, eu darei descanso à alma de vocês. E Ele diz, olha, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ou ao contrário, como é que diz aqui? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Tira o seu peso, tira o seu fardo, entregue a Jesus, troque com o fardo dele. O fardo dele é leve, é fácil de nós carregarmos. Amém? Então essa palavra, né, o Senhor está falando conosco nessa noite. Não há limites do que Deus pode fazer por nós, amém? Você não crê nisso? Não há limites para o que Deus pode fazer por mim e por você. Não tem limites. Você de repente pode, não, pastora, mas tem uma coisa que, irmãos, quer te dizer, não tem limites. Nosso Deus, Ele é ilimitado. Nós somos limitados, mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que está vivo, o Deus que reina em nós e através de nós, Ele é ilimitado. Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo. Amém? Ele pode tudo. Não há limites para o que Deus pode fazer por nós. Nós é que nos limitamos quando nós não cremos. Nós nos limitamos quando não conseguimos enxergar a grandeza desse Deus. Nós nos limitamos quando nós buscamos recursos que não vêm dele. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu estou cansado, eu me sinto sobrecarregado, e está tudo certo, irmão.
Mas não é a cama, não é o sofá que vai tirar esse peso e esse cansaço da sua vida. É a presença do Senhor Jesus. Amém? Sabe quando a Bíblia diz muitas vezes sacrifício de adoração? É quando nós viemos, mesmo assim às vezes cansados, sobrecarregados, mas nós viemos entregar para Ele. Nós viemos adorar a Ele. Amém? Não confiamos nos recursos limitados do mundo. Ou seja, nós não confiamos naquilo que de repente o mundo pode nos dar. Mas sim, somente aquilo que Jesus pode nos entregar. Jesus, Ele veio aqui, nesses 3 anos e meio que Ele esteve sobre a terra, Ele veio como homem, com os mesmos sentimentos que eu e você, com os mesmos, as dores. Ele sentiu fome, Ele sentiu frio, Ele sentiu cansaço, Ele teve que descansar. As mesmas coisas, por quê? Porque Ele veio com o homem. Ele veio cumprir um chamado de Deus nessa terra, mas Ele veio como homem. Mas tudo aquilo que Ele necessitou aqui na terra, Ele não buscou, Ele não usufruiu de nenhum benefício do mundo, de nenhum recurso do mundo. Todos os recursos que Jesus precisou para cumprir a obra dEle, o plano dEle, veio do sobrenatural, veio de Deus. Quando Ele precisou curar um enfermo, veio do Senhor essa obra, veio do Pai. Quando Ele ressuscitou o morto, quando Ele foi ali multiplicar os pães, aos nossos olhos naturais serem possíveis, 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão. Mas o recurso que Ele precisou veio dos céus. Ou seja, tudo que Jesus precisou para cumprir a obra dEle aqui na terra, veio dos céus, veio do sobrenatural. E assim não é diferente comigo e com você. Toda a provisão que nós precisamos vai vir do céu. As provisões espirituais virão do Senhor. Amém? A provisão sobrenatural vem do Pai. Sabendo que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, carências. Diga assim: suficiência divina, provisão total e suprimento contínuo. Esse é o ciclo no qual Deus deseja que nós vivamos. Amém? Esse é o ciclo, as nossas fases, o nosso tempo estabelecido pelo Senhor aqui na terra. Suficiência divina, provisão total e suprimento contínuo sobre as nossas vidas. Amém? Abra comigo em 1 Reis, você que trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo. 1 Reis 19, quero ler com vocês do 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão amassado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma,
pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido, diga assim comigo, fortalecido. Amém. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Paizinho querido, assim como quando Jesus, ele partiu o pão e os olhos foram abertos. Paizinho querido, a tua comida, o pão é a tua palavra. Senhor, que esse pão nessa noite distribuído aqui, seja como Jesus partindo o pão e os nossos olhos se abram, os nossos espirituais se abram nessa noite e que nós possamos nos alimentar da tua palavra. Senhor, a nossa fome, a nossa sede sejam saciadas nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você crê, diz um amém aí bem forte. Amém, glória a Deus. O título da minha ministração é Provisão de Descanso em Deus. Irmãos, só quero, antes de dar início aqui, quero falar algo que eu falei hoje de manhã. Eu li uma frase essa semana que dizia assim: não há falta de tempo. Amém? Lembra quando eu falei que todo mundo tem 24 horas no dia? Todo mundo tem 24 horas no dia, amém? Então não tem falta de tempo, tem falta de interesse. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Não existe falta de tempo de dizer que você não tem tempo para educar o seu filho no caminho do Senhor. Existe falta de interesse. Não existe falta de tempo para você investir no seu casamento. Existe falta de interesse. Não existe falta de tempo para você estudar, para você se dedicar, para você, sabe, alcançar coisas maiores. Existe falta de interesse. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não existe desculpa. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. E tudo aquilo que nós temos interesse, o tempo ele vai colaborar conosco. Amém? Nós vamos dar um jeito. A gente sempre dá um jeito para aquilo que nós temos interesse. Amém? O primeiro tópico aqui da minha ministração é: um grande homem de Deus teve medo e se cansou, como nós. Um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Esse profeta Elias, né, não sei quanto tempo antes, mas ele teve ali um confronto com deuses Baals. Teve ali, sabe, um confronto onde que eles estavam disputando quem realmente era Deus. E Elias, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, sabendo quem era Deus, tendo a sua palavra sempre liberada, e Deus confirmando a palavra que ele liberava, né? Pare o sol, parava o sol, pare de chover 3 anos, parou de chover 3 anos, ou seja, tudo aquilo que saía da boca de Elias, Deus confirmava. Então esse grande homem de Deus teve ali um momento, sabe, extraordinário da presença de Deus, onde que os profetas de Baal ficaram a manhã toda clamando pelos seus deuses e eles não se manifestaram. E uma palavra de Elias, estou falando de Elias. E uma palavra dele: o Senhor vem com fogo, o Senhor lambe a terra, o Senhor mostra quem Ele é com poder, com fogo. E tempo depois, uma ameaça de uma mulher. Olha, mulher, o poder que você tem. Você tem esse poder? Misericórdia. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas essa mulher manipuladora, achando que ela podia fazer, ela ameaçou esse homem de Deus. E esse homem sentiu medo. Ele se sentiu com medo pela ameaça dessa mulher, pela ameaça daquilo que ela liberou sobre a vida dele. Ele sentiu medo e disse: eu vou picar mula, como se diz.
Eu vou sair desse lugar porque essa mulher vai vir para me matar. Um homem como eu e você, amém? Um homem como eu e você. Por causa da ameaça, Elias fugiu para o deserto. Ou seja, ele estava fugindo da ameaça daquela mulher. E ele pensou, não, lá no deserto ela não vai me encontrar. Ele fugiu para preservar a sua vida, mas ele quis entrar no deserto para morrer. Que confuso isso. Não vou salvar minha vida, então eu vou no deserto e vou pedir para Deus me matar. Irmãos, como eu e você, amém? Nós somos muitas vezes assim. Nós fugimos de algo, pedimos algo e de repente a gente começa, sabe, nada a ver. Mas isso somos eu e você. Muitas vezes nós nos confundimos, muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes há dúvidas. Muitas vezes nós nos sentimos com medo, cansados. E Elias então ele foi desejando a sua morte. Ele foi ali, não, ela até pode tentar me matar, mas eu não quero morrer do jeito dela, eu quero morrer do jeito de Deus. Eu dei um exemplo aqui de manhã cedo. Eu vi um testemunho, um pastor lá falando, que a filha dele de 4, 5 anos, ela pediu algo para o seu pai. Pai, eu quero um cavalo. Ei, o pai, né? Pai quer dar aquilo que o filho deseja, amém? Só que ela queria um cavalo morando num apartamento. Aí o pai chega para ela, filha, não tem como. Nós moramos num apartamento, se esqueceu? Não, pai, mas já está tudo certo, eu já planejei tudo, pai. Sabe aquele cantinho lá na sala, perto do abajur? Então, lá vai ter um quadradinho, eu vou botar o cavalo lá, eu vou amarrar ele no abajur e está tudo certo, pai. Ele deu esse exemplo para nós entendermos que muitas vezes nós pedimos coisas para Deus igual essa menininha. Às vezes a gente pede algo para Deus, como essa menininha. E Deus, olha, filha, não tem como. Não, pai, mas já está tudo planejado. Não tem como, minha filha. Às vezes eu e você pedimos coisas para Deus de meninice, de criancice. Mas o pai que entende, ele não vai nos dar. Amém? Elias, um homem, né, barbudo provavelmente, com barba na cara, pede para Deus, então Deus, me mate, eu não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida, Senhor, me mate aqui no deserto. E o que Deus faz? Deus vai lá, diz, dorme aí, meu filho, dorme aí, descansa aí, porque tu já está falando coisa que não tem nada a ver. Elias vai lá, então ele dorme. Eu penso que ele dormiu umas 8 horas, né? A hora que dá para descansar, para realmente dormir. Dormiu 8 horas ali. Irmãos, isso eu estou acrescentando, não está escrito, né? E chega lá o anjo do Senhor, toca ele e diz ali, Elias, deu, acorda. Come, levante e coma. Coma e beba. Aí ele levantou meio assim, quem sou eu, onde estou, que dia é hoje? Quem já acordou segunda-feira não sabendo que era domingo, se era segunda, e daí ficou pensando, mas hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu posso dormir um pouquinho mais, né? A gente já passou por isso também. E Elias, a idade é. Aí Elias acorda ali, desperta ali com o toque do anjo do Senhor, e ele vê ali preparado, né, uma brasa ali com pão e com água. Irmãos, o que tinha falta nessa época? O que o mundo não tinha naquela época? Por causa da palavra de Elias. Não tinha chovido por 3 anos. E havia fome e havia falta de água. E o que Deus providenciou ali em abundância para Elias? Pão e água. Irmãos, os nossos recursos não estão no mundo, estão em Deus. Em Deus nós temos abundância daquilo que nós precisamos. Ainda que possa haver escassez no mundo, mas a abundância de Deus para nós, para a nossa vida, amém? A abundância de Deus para mim e para você. Tem momentos na nossa vida, tem circunstância,
muitas decisões, escolhas na nossa vida que nos, trazem medo muitas vezes. Meu Deus, e agora? Será que eu vou ou será que eu não vou? Será que é direção de Deus? Será que essa mudança que eu preciso fazer é direção de Deus ou é minha alma dentro de nós? Isso nos traz muitas vezes medo, dúvidas, questionamentos. Será que é minha alma? Será que é o meu desejo? Ou será que é a vontade de Deus para a minha vida? E aquilo de repente pode, por uma circunstância, pode nos causar medo, pode nos causar dúvidas. Irmãos, está tudo certo. Está tudo certo. Mas o medo, ele não pode nos parar. O medo não pode nos paralisar. Podemos passar por momentos de medo, mas o medo não pode permanecer em nós, amém? Porque o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus, quando nós entendemos que Deus, Ele me ama, que Deus, Ele se entregou por amor a nós, o amor de Deus lança fora todo medo na nossa vida. Amém? Irmãos, tem momentos, você sabe, quem me conhece, eu sou aquela pessoa que, não, vamos se posicionar, vamos nos animar. A Bíblia diz, tão somente seja forte e corajoso, se anima, se ponha, se posiciona. Mas chega, tem momentos na nossa vida como seres humanos, a gente pode fraquejar, a gente pode se cansar, a gente pode ter medo. Um momento, mas isso não permanece nas nossas vidas, amém? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Pode acontecer situações difíceis. Semana passada teve aqui, o nosso irmão, que ele, de repente tudo bem, de repente, começou a passar mal, teve que ir para o hospital, foi hospitalizado, ficou lá 3 semanas, teve que fazer uma cirurgia que cortou o pescoço todo. Foi um momento difícil, foi um momento que de repente surgiu algumas dúvidas. Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai fazer? De desanimar. Mas nós somos os filhos de Deus, amém? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. O inimigo, ele pode tentar, mas ele não pode nos tocar, amém? Ele não pode nos tocar. Ele sabe que o Senhor, Ele é que nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele vai completar. Ele começou a boa obra, Ele vai completar essa obra na nossa vida. Amém? Ele começou e Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é bom, Ele nos ama. E Ele já demonstrou o seu amor por nós. Aleluia! Ele já demonstrou o seu amor por nós. Irmãos, a nossa identidade, quem nós somos, o inimigo não pode nos roubar quem nós somos filhos de Deus. No passado, o rei, quando ele tinha um decreto, quando ele escrevia uma lei, ele tinha um anel, um selo no seu anel, e ele carimbava aquele decreto com o selo dele. Isso era irrevogável, e foi isso que ele fez na minha vida e na sua vida. Há um selo nas nossas vidas, somos selados pelo Rei dos Reis. Há um selo na nossa vida, nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele, amém? Isaías 40, 29, abra ali comigo, Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ele, diz a palavra de Deus, o Senhor, Ele, o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz: de onde virá o nosso socorro? De onde vem nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem dEle. O que nós precisamos vem dEle.
Amém? Tudo que nós precisamos vem dele. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Nessa hora que pedimos para Deus a nossa morte, Ele vem, nos alimenta, nos fortalece e nos toca. E Ele diz: coma e beba. Levante-se, coma e beba. Irmão, sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Comendo e bebendo, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos alcançar e ir mais adiante. De manhã, eu falei, nós estamos aqui entregando a nossa primícia, a primícia do nosso dia. Mas é muito mais, é a primícia da nossa semana. Hoje é o primeiro dia da semana e nós estamos entregando a Deus. E estamos aqui sendo alimentados por Ele, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos, sabe, essa semana, ainda que possa vir circunstâncias adversas, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar vigor, Ele vai nos dar força. Amém? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós buscamos, Senhor, ser alimentado por Ele. Os planos de Deus para mim, para você, são muito maiores. Não, diga assim comigo: os planos de Deus são maiores que os meus. Amém? Irmãos, quando você estiver se sentindo dessa forma, cansado, em dúvida, saiba que os planos de Deus são maiores que os teus. Amém? Os planos de Deus são maiores para mim e para você. A provisão do Senhor, ela é sobrenatural. A palavra do Senhor é que nos alimenta e que nos faz ir adiante. Amém? Pão e água em abundância Deus tem para nós. O mundo pode não ter, mas Deus tem aquilo que nos alimenta. Deus tem em abundância para as nossas vidas. Amém? Isaías aqui, ele pediu para si a morte. Ele pediu para Deus: Deus, eu não sou melhor que os meus antepassados. Nem me mate, já está bom. O que eu fiz já foi o suficiente. O que eu experimentei já foi o suficiente. Foi coisas grandiosas. Mas Deus diz: tem mais. Não é o teu tempo, não acabou. Não findou o seu tempo, tem mais. Os planos de Deus são maiores. Amém? Os planos de Deus são maiores para a nossa vida. Não é o fim, não acabou, tem mais. Amém? Você pode se alegrar com isso, que tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para mim e para você. Aleluia! Irmãos, olha como os planos de Deus são maiores. Isaías pediu para morrer. Achou que para ele estava bom aí. Não está bom aqui. Deus diz: não, tem mais para ti. Envia o anjo, toca ele, e ele consegue, com aquele alimento, caminhar mais 40 dias e 40 noites. Esse é o alimento de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, como Elias morreu? O plano de Deus, dele era morrer ali, era dizer que já estava bom. Mas o plano de Deus, que é muito maior, Elias não morreu. O plano de Deus é que ele não morresse. Deus enviou uma carruagem de fogo e buscou Elias. Elias não experimentou a morte. O plano de Deus é maior para mim e para você. Amém? O plano de Deus é muito maior para mim e para você. Meu Deus, isso é tremendo demais. Mateus 26, 36 a 39 diz assim: então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, isso depois de terem ceado, depois de Jesus ter a ceia ali, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse,
sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, estou falando de Jesus. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus também passou, né? Ele era homem, estava sentindo, ele sabia que aquele sofrimento que ele iria passar através da cruz, ele estava sentindo na alma dele, e ele diz que aquele angustiou-se, havia uma tristeza profunda, uma tristeza mortal, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, Senhor. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são maiores para a nossa vida, amém? Jesus ali orando, em outra passagem diz que a angústia dele era tão grande, a tristeza dele era tão grande que ele suou gotas de sangue. Tamanha tristeza, tamanho sentimento de angústia, sabendo que ele teria que suportar aquela passagem, carregando aquela cruz, aquele sofrimento todo. Mas contudo, ele orou ao Senhor. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Jesus sabia que o socorro dele vinha do Senhor. Ele foi lá, ele suportou, ele levou a cruz e ele foi até o fim. Ele se entregou por amor a nós. Ele se entregou por amor a nós. Segundo tópico é: Jesus, o Filho de Deus, também entristeceu-se, também encontrou em angústia e tristeza, como eu e você, filhos de Deus. Podemos passar por esse momento, mas o nosso socorro vem do... Amém, aleluia. Irmãos, sempre que, se por acaso nós passarmos por essa angústia, por essa tristeza, saiba que o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Quando Jesus se entregou naquela cruz, quando Ele entregou o seu Espírito, Ele falou: Pai, está consumado. Está consumado. Depois de 3 dias, as mulheres foram lá embalsamar o corpo de Jesus. Chegando lá no sepulcro, chorando, tristes. Um dia de repente nublado, cinzento. Um dia triste para elas. E quando elas chegam lá, se deparam diante do sepulcro, o anjo do Senhor está lá: Ei, quem vocês estão procurando? Ele não está aqui entre os mortos. Ele não está aqui, Ele vive, Ele não permaneceu na morte, porque Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou, Ele não está aqui entre os mortos. O nosso Senhor, Ele vive, e o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Jesus, Ele se entregou ao plano de Deus inteiramente, sabendo que tudo se cumpriria de acordo com a vontade e o propósito e o plano de Deus sobre a vida dele. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, onde todo joelho é de se dobrar e toda língua de confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Os planos de Deus são maiores para mim e para você. Amém, os planos de Deus são maiores. Aleluia.
Glória a Deus, os planos de Deus são maiores para mim e para você. Cristo Jesus conquistou a vitória. Satanás foi derrotado. O poder do pecado foi vencido. A doença foi vencida. A morte foi desfeita. E a humanidade foi liberta em nome de Jesus. Por causa do sangue dele, por causa da obra dele. Amém. A vontade de Deus foi cumprida. Irmãos, calma. Olha para o seu irmão e diga assim: calma, irmão. Deus sabe o que você pode aguentar. Deus sabe até quando você vai suportar. Amém. É Deus quem dá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. É Ele que decreta o nosso fim. Está estabelecido, é Ele quem vai dar a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. No finalzinho, de manhã não falei, mas no finalzinho de Ezequiel, quando fala lá, do 38, se eu não me engano, quando fala lá do vale dos ossos secos, quando aquele vale de ossos secos estava lá, e ele diz: filho do homem, você crê que esses ossos podem ressuscitar? Profetiza. Profetiza. E no finalzinho de toda aquela história, você pode ler em casa, diz assim: eu falei e fiz. Meu Deus. Deus falou sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Ele fez. Amém. Ele diz: eu vou derramar o meu espírito e eles terão vida. A nossa vida está em Cristo Jesus. A vida verdadeira, a vida abundante está em Cristo Jesus. A última palavra vem dele. Os planos de Deus são maiores para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa madrugada estava orando. Essa não, de sexta, né? Estava orando, e o Senhor me deu, né, a gente se alegrando, né, por ver a vigília, né, nós não estávamos lá, mas a vigília aconteceu. Culto de curas e milagres em Barra Velha, nós não estávamos lá, e o culto aconteceu. E quando eu estava orando de madrugada, o Senhor me deu o Salmo 127, e no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha aquele que constrói, aquele que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão estão ali os vigias, sentinelas. Então é o Senhor que faz na nossa vida, é o Senhor. Sabe, a nossa confiança, o nosso socorro vem do Senhor, amém? Se Ele não fizer, irmãos, não tem nada, é Ele que faz. É Ele que faz. Irmãos, queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus incendiar o teu coração. Que essa palavra possa te fortalecer, possa te animar, possa te dar força. Irmãos, quando Jesus, em Marcos, o Evangelho de Marcos, quando Jesus estava ali, passando por essa angústia, por essa tristeza, Deus enviou um anjo para consolar ele. Irmãos, olha a pessoa do seu lado. É o anjo que Deus está enviando para consolar a sua vida. Amém? Olha para o outro lado agora. É o anjo que o Senhor enviou para consolar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Deus coloca anjos, pessoas à nossa volta para nos consolar, para nos animar, para nos, dar ânimos novamente. Amém? Vamos nos pôr de pé. Dá um glória a Deus e um brado de júbilo ali em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ter agora nosso momento de ceia. Vamos participar com grande alegria, porque essa obra que Jesus fez na nossa vida, amém? Para isso eu vou chamar o pastor Saulo para estar celebrando a ceia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu
eu assistia o filme do Robocop, eu vi aquele cara dentro do negócio mexendo assim, né, todo durão. Agora eu entendo como é que é ser Robocop, né? Eu não posso me virar aqui também. Fiz uma cirurgia aqui, um pouquinho. Os irmãos estão preparando a ceia, né? Eu quero ler um texto aqui, queridos, Mateus capítulo 26, os versículos, capítulo 26, os versículos 26 ao 30, a palavra de Deus, ela declara assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que maravilhoso isso. Enquanto comiam, estavam jantando, eles estavam tendo uma refeição, e no meio da refeição Jesus pega um pedaço de pão, ele parte o pão, e ele então, ele declara, ele faz essa declaração, né? Ele abençoa e ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Uma das coisas mais preciosas, queridos, que eu vejo no momento da ceia é a importância da nossa comunhão, a importância de estarmos em comunhão, a importância de vivermos em comunhão. Dentre todos os benefícios que a ceia tem em nossas vidas, a aliança que temos com o Senhor Jesus, ela produz em nós a obrigação de vivermos em comunhão. Nós não podemos, né, imagina nos assentarmos à mesa com alguém com quem não simpatizamos. Deixa de ser um tempo gostoso, deixa de ser um tempo agradável, passa a ser um peso. Quando nós participamos da ceia, queridos, Jesus está nos provocando, Ele está nos permitindo termos um momento de comunhão. E ao termos essa comunhão, nós estamos dizendo uns para os outros: Pai, Senhor, eu posso assentar-me à mesa com o meu irmão e cear com ele, estar junto com ele. O texto de Apocalipse 3:20, quando o texto diz, né, eis que estou à porta e bato. Jesus falando, né, Jesus está dizendo isso, está declarando isso. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O nome da nossa igreja, Comunhão Cristã, até o nome sugere comunhão. Nós olhamos, eu falo isso com alegria, queridos, né? Falo isso com muita alegria. Nós somos uma igreja que temos alegria por estarmos em comunhão. Posso ouvir um amém? Eu vejo os irmãos, né, visitando um, visitando o outro, alguns mais até, né, um pouquinho menos, enfim, mas eu vejo os irmãos visitando uns aos outros e sempre tendo um tempo de comunhão, alegrando-se na comunhão. E essa comunhão, queridos, ela só é gostosa, ela só é um tempo gostoso, um tempo agradável. Por quê? Porque Jesus está presente na comunhão. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem presentes, ou estiverem reunidos em meu nome, ali Jesus estará presente. Esse momento, queridos, que nós estamos tendo agora de ceia, celebração da ceia, um dos valores mais preciosos desse momento, Jesus está presente neste momento, porque nós estamos fazendo isso, porque Ele nos recomendou para que nós fizéssemos isso, e fizéssemos isso em seu nome, celebrando o nome de Jesus. Por quê? Ao celebrarmos o nome de Jesus, nós trazemos Jesus para junto de nós.
nós atraímos a paz de Jesus, nós atraímos a alegria de Jesus, nós atraímos as bênçãos que Jesus tem para a nossa vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em João 10:10, a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus falando, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. Quando nós ceamos, nós estamos dizendo para Jesus, Senhor, eu concordo com o teu projeto, eu concordo com a tua palavra, eu concordo com a tua vontade, eu aceito a tua vontade em minha vida. Ele toma o pão, ele parte o pão, ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando nós falamos de corpo de Cristo, o que vem na nossa mente? Corpo de Cristo, igreja, nós somos o corpo de Cristo. Ele pega o pão, ele parte o pão, ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Pão fala de comunhão. Partir do pão. Partir o pão. Repartir com meus irmãos o que eu tenho. Repartir com meus irmãos a minha alegria. Repartir com meus irmãos a minha oração. Repartir com meus irmãos aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me entregou. Repartir, comunhão. Comunhão cristã. Comunhão cristã, Betel. Vamos cear, queridos? Vamos cear. Os irmãos, né, estarão levando até você um cálicezinho, um pedacinho desse de pão. Você vai receber, você não vai comer já. Receba, pode levar, irmãos, pode levar e entregar. Você vai receber ali um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, né? E nós vamos ter esse momento juntos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Senhor, quando em espírito nós somos levados àquele momento, nos assentamos junto com os discípulos e olhamos o Senhor tomando em suas mãos o pão, partindo o pão, entregando a cada discípulo um pedaço daquele pão. Quando nós olhamos essa cena, esse momento, nós podemos entender que ali o próprio Senhor estava se multiplicando. O próprio Jesus se entregando. Isso é o meu corpo. Quando nós participamos da ceia, Senhor, nós recebemos um pouquinho mais de Ti em nós. Nós recebemos um pouquinho mais do Teu perdão. Nós recebemos um pouquinho mais do Teu amor, um pouquinho mais da Tua graça, um pouquinho mais da Tua bondade. Obrigado, querido Jesus, amado Senhor, amado Salvador. Obrigado, Deus, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. O Senhor fez todas as coisas por nós. Quando o Senhor estava ali partindo o pão, muito provavelmente alguém dentre os que ali estavam se recusou a tomar o pão, e o Senhor Jesus disse: tomai e comei, bebei dele todos. Todos tomaram, todos receberam, todos participaram daquele momento. O Senhor Jesus não exclui as pessoas, Ele agrega, Ele congrega as pessoas. Obrigado, Senhor, porque nós fomos agregados no Teu corpo, fomos congregados na Tua igreja, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso. Pai, nós queremos ter esse tempo na Tua presença, cearmos, sabendo que esta é a Tua vontade, sabendo que o Senhor se alegra por esse momento.
Você que já recebeu o pão. Obrigado, Pai, nós te agradecemos por esse elemento, pelo pão tão precioso. O pão que simboliza o corpo de Cristo. Ah, Pai, obrigado. Quantas coisas maravilhosas, Paizinho querido, nós podemos aprender. Pai, o teu corpo foi moído, surrado, ferido, injustamente, Deus, para nosso benefício. Nós somos o teu corpo, nós somos o corpo de Cristo. Muitas vezes nós somos também, de alguma forma, surrados, Senhor, injustiçados. Mas existe um propósito em tudo isso, um propósito maravilhoso, Pai. Nós queremos cumprir o teu propósito em nossas vidas. Vamos participar dessa ceia, entendendo que nós temos uma aliança maravilhosa contigo. Você pode comer do pão nesta hora, queridos, em nome de Jesus. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Obrigado, Senhor Jesus, querido e maravilhoso Deus. Obrigado, porque no teu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram apagados. Todos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas condenações foram removidas, Pai. O Senhor nos fez inculpáveis. Ninguém pode nos culpar, ninguém pode apontar, ninguém pode trazer de volta a carga de pecados que estava sobre a nossa vida, porque o Senhor tomou sobre si o seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, querido Jesus. Nós queremos mais uma vez lembrar esse momento. Nós queremos ser levados em espírito diante do Senhor, tendo ali na cruz a obra mais grandiosa da humanidade. O Senhor dividiu as eras, as épocas. Ah, Senhor, que obra maravilhosa, que obra maravilhosa. O Senhor mudou uma realidade celestial. Através do seu sacrifício, uma nova aliança foi estabelecida no seu sangue. E nós fazemos parte dessa nova aliança. Obrigado, Senhor, por esse elemento. Nós queremos participar nessa hora. Você pode tomar do vinho nessa hora, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está ali do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor chamou todos para participarem desse momento. Sabemos, Paizinho querido, que ainda há lugar para pessoas que estão chegando, que chegarão. Há muitos que estão vindo, Pai. Há muitos que estão chegando. Muitos estão vindo, ó Deus, sem saber o que encontrarão, mas estão vindo, estão chegando. E o Senhor os convida a fazerem parte desta grande ceia, desse grande momento. Pai, hoje nós celebramos, Paizinho querido, algo terreno. Mas chegará um tempo em que nós estaremos para sempre na presença do Senhor. E digo-vos que desta hora em diante, eu não beberei deste fruto até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ah, obrigado, Jesus. Uma mesa está sendo preparada no céu. Senhor, eu posso ver essa mesa posta
Os anjos trazendo ali, Senhor, os elementos, pondo sobre a mesa, uma grande mesa, com muitos lugares, e o Senhor assentado ali, e os convidados chegando, e essa mesa sendo formada, sendo composta por muitas, milhares e milhares de pessoas, em uma só mesa, para juntos celebrarmos o grande dia do Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Esse dia chegará e nós faremos parte desta ceia maravilhosa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria, queridos. Glória a Deus, obrigado, Jesus.